pessoal, tudo bem com vocês? No nosso bloco de vídeos sobre radicais, nós vamos falar agora sobre as operações de multiplicação e divisão, certo? Então, nós vamos ver como é que a gente procede quando a gente tem que fazer uma multiplicação ou uma divisão de radicais, tá? A primeira coisa que a gente tem que observar, que a gente deve observar que devem ser iguais, os índices, tá? Para a gente poder multiplicar, efetuar a multiplicação ou a divisão de radicais, os índices, que é aquele numerozinho pequenininho que aparece lá naquele cantinho e que quando não aparece nada é porque é o 2, né, raiz quadrada. Se esses numerozinhos forem iguais, a gente pode multiplicar qualquer número, independente do radicando que está dentro, de quem está fora, enfim, tá? Então, nós temos que observar o índice. Se os índices forem iguais, o que a gente faz? Multiplica direto. Se tem número fora, por de fora, de dentro por de dentro, só multiplica ou só divide. Cada termo pelo seu correspondente, é isso que eu acabei de falar. O que é o seu correspondente? Se eu tenho número fora da raiz e número dentro da raiz, eu preciso multiplicar o de fora de uma com o de fora da outra. Não posso misturar, mas aí eu vou resolver ou a multiplicação ou a divisão, conforme o que estiver pedido. Agora, prof, mas se os índices forem diferentes, eu não posso então multiplicar ou dividir? Calma, até vai poder, mas primeiro eu tenho que tornar os índices iguais. E isso é possível, tá? Como que a gente faz para tornar índices iguais? MMC dos índices, tá? Então, eu vou simplesmente fazer um MMC para mim achar índices que sejam comuns, que possam ser o mesmo nos dois, tá? Então, aí eu vou fazer o MMC dos índices, aí eu vou obter os novos índices e novos radicandos, e daí sim eu vou poder fazer aquilo lá, que é multiplicar cada termo pelo seu correspondente, ou dividir, certo? Então, antes de a gente fazer exemplos de multiplicações e divisões, eu quero mostrar para vocês dois exemplos bem simples de como que eu posso tornar mesmo índice, tá, gente? Vocês lembram que tinha lá na simplificação um tipo de simplificação de radical que era o seguinte: se eu tinha o índice e o expoente do radicando, que fossem números que eu pudesse simplificar, dividir os dois por alguma coisa, eu podia fazer. Então, na verdade, ao mesmo tempo que eu consigo dividir e simplificar, eu conseguiria multiplicar e acabar aumentando os números. É basicamente isso que a gente vai fazer, só que seguindo o MMC. Por exemplo, eu tenho aqui índices 6 e 2. Olhem como é que fica. Eu vou fazer o MMC aqui, ó, entre 6 e 2, tá? Posso dividir por 2, que dá 3 e 1, e por 3, que dá 1 e 1. O meu MMC vai dar 6. Então, se o meu MMC vai dar 6, o novo índice vai ser 6. Mas esse aqui não vai mudar nada. Vai continuar sendo 6, né? Então, fica 6 raiz de 7. Agora, para esse aqui ficar 6, ele é 2, né? Ele é raiz quadrada. Para ficar 6, eu teria que multiplicar por quanto? Por 3, para dar 6. Então, eu preciso multiplicar por 3 esse aqui e multiplicar por 3 o expoente do radicando. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6 aqui. E aqui vai ficar o número 3, porém aqui 1, né? O expoente, quando ele não aparece, é 1. 1 vezes 3, 3. E agora sim eu tenho índices iguais, eu consigo fazer a multiplicação. Tá bem? Vamos ver como é que fica aqui, ó. Aqui tenho 3 raízes, apesar das 3 serem o mesmo, duas serem o mesmo índice, uma é diferente. Então, de qualquer forma, eu tenho que fazer MMC entre 5 e 2. Como a gente já pode observar, os 5 e 2 são números primos, né? Então, o MMC automaticamente vai dar a multiplicação deles. Mas eu posso dividir por 2, que dá 5 e 1, e por 5, que dá 1 e 1. O meu MMC vai ficar 10. Quer dizer que o novo índice dos 3 vai ficar 10. Para o 5 ficar 10, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 2, né? Então, se eu multiplicar por 2 aqui, esse expoente eu vou multiplicar por 2 também.
né? Agora aqui é 2. Quanto que eu tenho que multiplicar para dar 10? Eu tenho que multiplicar por 5. Então, esse expoente eu também vou multiplicar por 5. Prof, mas eu não consegui pegar essa regra. Então, você pode pensar assim, ó. Se eu pegar o 10, que é o MMC que eu achei, dividir pelo meu índice. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5, né? 5 eu vou ter que multiplicar pelo expoente aqui e aqui vou multiplicar também para mim ter o meu novo índice, tá? Então, aqui fica raiz décima de 2 na 1 vezes 2, que dá 2, depois eu vou resolver, né? 2 ao quadrado vai dar 4. Aqui, raiz décima de 5, aqui é 1 vezes 5, daí vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E aqui vai ser raiz décima de 3, 1 vezes 5, 5. Certo? Aqui é só para vocês começarem a pegar a ideia. Agora nós vamos fazer alguns exemplos em que alguns eu tenho que fazer o MMC, outros não precisa, tá? Então, olha aqui, de cara na letra A. Índice 2, índice 2. Não precisa fazer MMC. Só vou multiplicar. E aí eu vou olhar lá, ó. Índices iguais, direto. Multiplica os seus correspondentes. No lado de fora eu não tenho ninguém para multiplicar. Vou multiplicar só quem tá dentro. Então, vai ficar aqui 5 vezes 6, 30. Raiz de 30 e acabou. Certo? Fácil, não? Agora vamos ver esse aqui, ó. Índices iguais, raiz quadrada e raiz quadrada. Índices iguais, regra, multiplica direto correspondentes. Então, 4, ó, agora vocês estão vendo que aqui eu tenho o número pro lado de fora, ó. Então, eu tenho que multiplicar esses dois e esse eu tenho que multiplicar com esse. Então, 4 vezes 5, 20. Já estavam fora, vão continuar fora. 2 vezes 3, 6 permanece dentro da raiz. Acabou. Agora aqui eu já não tenho o mesmo índice, ó. Eu tenho 3 e 2. O que eu vou fazer? MMC entre 3 e 2. MMC entre 3 e 2 eu já sei que é 6. Então, aqui vai ficar raiz sexta de... E aí aqui, o 3. Para tornar 6, eu tenho que fazer vezes quanto? Vezes 2. Então, faz vezes 2 aqui e vezes 2 aqui. Então, vai ficar raiz sexta de 2 na 2. Vezes raiz sexta de... Aqui a raiz é 2, o índice é 2. Para mim tornar 6, eu tenho que fazer vezes 3. Então, aqui vezes 3 também. 5 na 3. Muito bem. E agora, prof? Acabou? Não, não acabou. Agora nós vamos resolver, ó. Vou puxar aqui para cima. Raiz sexta, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Vezes raiz sexta, 5 na 3, ó, é 5 vezes 5 vezes 5. Não é 5 vezes 3, né, gente? É 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Agora sim, índices iguais, eu vou conservar o índice e multiplicar o que está dentro. Vou fazer 125 vezes 4. 125 vezes 4 vai dar 500. Então, raiz sexta de 500. Claro que, se chegando aqui eu puder simplificar, eu vou aplicar todas as regras de simplificação, tá? Mas o nosso objetivo agora é só resolver as multiplicações e divisões. Tudo bem? Então, vamos aqui. Agora, uma divisão, ó, gente. A divisão, ela pode aparecer ou com esse símbolo, ou um em cima e um embaixo, né? Em forma de fração, que também é uma divisão. Mas olhem aqui, índices iguais, aplico a regra normal de fazer direto. Então, vai ficar raiz quarta, e aí eu faço 10 dividido por 2, que é 5. E acabou, raiz quarta de 5. Agora aqui, ó, eu tenho os mesmos índices, que é 2, beleza, vou fazer direto, só que agora eu tenho números na frente, vou dividir eles também, sempre seguindo a operação que está me indicando. Então, 15 dividido por 3, 5, e 6 dividido por 2, 3. A resposta fica 5, raiz de 3. E para terminar, eu tenho aqui uma divisão com índice 5 e 2, tá? Tenho que fazer MMC. A gente já fez MMC entre 5 e 2 antes e sabe que como eles são primos é só multiplicar. Então, aqui eu vou ter que achar uma raiz de índice 10 que seja equivalente a esta e uma raiz de índice 10 que seja equivalente a esta.
tá? Então, vamos ver. Para ser 10, eu tenho que fazer 5 vezes 2. Então, esse 2 eu boto aqui também. Opa, aqui é 7. 7 na 2. E aqui, era 2 para virar 10, tem que fazer vezes 5. Então, aqui vai ficar vezes 5 também. 3 na 5. Tá bem? Agora, vamos resolver o que está dentro. Ó. 7 ao quadrado, 7 vezes 7. Não 7 vezes 2. 7 vezes 7. 49. E aqui, 3 na 5, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. E 81 vezes 3, vou fazer aqui num cantinho. 3 vezes 8, 24. 243. Vou colocar aqui. Muito bem. Agora eu posso dividir, né? Eu vou dividir este por este aqui. Mas eu não posso dividir, porque 49 não dá para dividir por 243. O que eu vou fazer? Vou montar na forma de fração. Então, isso aqui eu vou representar da seguinte forma, ó. Raiz décima de 49 dividido por 243. Agora, eu vou só analisar se esse 49, esse 243, se eu posso simplificar por alguma coisa, tá? Então, eu vou pensar assim, o 49 eu não posso simplificar por 3, porque 9 mais 4 dá 13 e não é múltiplo de 3. Eu sei que ele pode ser dividido por 7. E o 243 eu acho que eu não posso dividir ele por 7, mas vamos conferir aqui. Dá 3 vezes 7, 21. Fica 3. 0 baixo 3, 33 não é da tabuada do 7. Então, não vai dar para mim simplificar, não tem mais o que fazer, eu deixo assim em forma de fração, ok? Então, a regra é na divisão. Deu para dividir? Divide. Se não deu, deixa na forma de fração, certo? Se precisar alguma coisa, pode me chamar lá no privado e a gente troca uma ideia. Valeu? Até mais!